Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos de Deus. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Hoje nós vamos ver um pouco da história de São Maximiano Kolbe. Quem sou eu? E assim, quero iniciar uma conversa com a mãe dele, Maximiano Kolbe, que antes se chamava Raimundo. Um dia, meu filho não chegou para jantar. Sentado à mesa com uma cara muito feia, o pai estava visivelmente aborrecido. Com os dois irmãozinhos, Francisco e José, comiam sem fazer qualquer barulho, porque o temporal estava armado. Dava para sentir no ar quando acabou o jantar, de repente, a porta se abre. É Raimundo, todo esbaforido, parecia um moleque de rua. O temporal desabou. E isso é hora de chegar em casa? Explode o pai. Nem parece que tem uma família. É desse jeito que agradece a sua mãe, que cuida de você, que trabalha, que nenhuma não é considerada. Trabalha que nem uma condenada para você, meu filho. Andar limpo e arrumado. E a bronca não parou para nisso. O pai estava enfesado. Raimundo se manteve o tempo todo de cabeça baixa e depois saiu de fininho para o quarto. E ficou sem jantar essa noite. No dia seguinte, enquanto eu remendava mais uma vez a camisa dele, meu pequeno Raimundo não saía de perto de mim. Ele continuava de cabeça baixa, todo humilde. Meu filho, o que é que a gente vai fazer com você? Deixei escapar um suspiro. Raimundo desata a soluçar e foge para o quarto. Depois eu percebi que ele estava de joelhos em frente ao oratório de Nossa Senhora. Alguns minutos depois, ele se levanta, parecia muito preocupado. Passou vários dias assim, pensativo e calado. De vez em quando, eu escutava chorar, trancafiado no seu quarto. Eu me perguntava, o que será que estaria acontecendo? Não podia ser normal aquilo, principalmente na idade dele. Tive de chamá-lo para uma conversa. Escute aqui, meu filho, me conte. Por favor, o que está havendo? Você ainda está emburrado por causa da bronca que levou de seu pai naquela noite? Não é mesmo? E ele nega com a cabeça. Então o que é? Por que você anda pelos cantos com essa cara amassada? Mamãe, lembra quando você perguntou o que você e o papai iam fazer comigo? E eu fui perguntar isso para Nossa Senhora. E sabe o que foi que ela me disse? Raimundo contou que Nossa Senhora abriu as mãos e mostrou a ele duas coroas de flores, uma branca e a outra vermelha. Com um sorriso nos lábios, ela perguntou qual das duas ele queria. A coroa branca indicava a pureza e a vermelha a entrega própria da vida. Era assim que ele tinha entendido o sentido das duas coroas. E Raimundo continuou. Eu não sabia escolher, mamãe. Então resolvi ficar com as duas. Nossa Senhora me sorriu de novo e voltou para o quadro. Foi isso, mamãe. Não estou inventando nadinha. Depois dessa conversa, Raimundo voltou a ser o meu menino de antes, alegre e tranquilo. Tinha arrancado esse peso do seu coraçãozinho. Eu nunca contei essas coisas para ninguém,
nem mesmo para o meu marido. Guardei-o no segredo do meu coração estas palavras de meu filho. Agora que eu sei que ele está morto e como foi que ele morreu, achei que devia contá-las a vocês, meus confrades amigos. Essa carta foi enviada para os frades franciscanos por Maria, a mãe de Raimundo, que um dia seria chamado de São Maximiano Kolbe, prisioneiro em 1670 no campo de Whitechurch. O acontecimento narrado na carta aconteceu quando o pequeno Raimundo tinha cerca de 9 anos. Seu pai lhe chamou a atenção porque ele havia pegado algumas moedinhas escondidas da família para comprar um ovo de galinha. Ele comprou o ovo e entregou a uma vizinha que tinha uma criação de galinha, para que o ovo pudesse chocar, e assim ele queria um animalzinho de estimação. Desde sempre, Raimundo se sobressaiu com a relação dos seus outros irmãos, Francisco e o primogênito José, o mais novo. Nascido em 8 de janeiro de 1894, em uma pequena cidade da Polônia, Raimundo, que foi batizado no dia do seu nascimento, era filho de Júlio Kolbe e Maria, membros da Ordem Terceira Franciscana. Seus pais eram tecelãos e seus salários mal davam para cobrir os gastos da família. Moravam e trabalhavam em um quarto alugado. O dormitório era dividido por uma cortina que separava a casa do local de trabalho, onde ficavam os dois teres. No espaço reservado para o lar, tinha as camas e um oratório com quadro da Virgem Negra. A família inteira era muito devota de Nossa Senhora. Raimundo, desde criança, queria imitar os santos. Quando ficou sabendo de que São Francisco pregava para os pássaros, tentou fazer o mesmo. Separou um pouco de comida para atrair as aves e ficou escondido esperando. Quando as aves chegaram, ele saiu correndo em direção delas, que por sua vez saíram voando com medo do garoto. Ele queria ser santo de outra forma. Até quando sua mãe lhe chamava a atenção, ele imitava alguns santos. Certa vez, ele ficou sabendo que Dom Bosco, quando criança, ao quebrar um vaso de sua casa, pegou uma vara de marmelo para que sua mãe batesse nele. E a mãe, ao ver o gesto do filho, chamou engraçado e não bateu. Horas. Raimundo copiou a tática e também sempre que quebrava alguma coisa, já aparecia com a vara esperando o castigo, contando sempre com a piedade da mãe. Como família, não tinha recursos, apenas poderia auxiliar um dos irmãos para os estudos, e o escolhido foi Francisco, o irmão mais velho. A família sonhava que ele se tornasse sacerdote, então o encaminharam para um estudo secundário. Raimundo e José ficaram sem estudar. Um dia, Raimundo foi à farmácia para sua mãe, e lá o farmacêutico, o senhor, perguntou ao pequeno Raimundo como ia os estudos. E assim o senhor ficou desolado ao descobrir que aquele menino, tão inteligente, não estava estudando e se propôs a dar aulas gratuitamente para ele. No final dos estudos, ele estaria apto a entrar para a escola secundária. A família Kolbe também gostou muito da ideia e ficaram agradecidos pelo farmacêutico. Quando Raimundo tinha 13 anos, finalmente viajou para Leopoldo, onde hoje é a cidade de Lviv, na Ucrânia, e que, na época,
pertencia à Austrália, a fim de entrar para o colégio aberto pelos franciscanos. Foi a primeira vez em sua vida que ficou distante da família. Meus irmãos, e assim, então aos 17 anos, Raimundo entra para a ordem franciscana conventuais, vestido com a sua túnica pela primeira vez, disposto a seguir firmemente a pobreza e a confiança de São Francisco, assumindo o nome de Maximiano Kolbe. Logo foi enviado para o Colégio Internacional dos Franciscanos em Roma, na Itália, onde ele passou a morar. Fez seus estudos na famosa Universidade Gregoriana de Roma e, inclusive, recebeu 2 doutorados. Seus superiores tiveram visão, vendo que o jovem Maximiano era bastante inteligente. Quiseram que ele estivesse a melhor formação possível. Então, na época, em meados de 1917, o mundo ainda estava imerso à Primeira Guerra Mundial. O Papa Bento XV havia feito, sem sucesso, um apelo pedindo o fim dos conflitos. A Itália e vários outros países europeus viviam numa verdadeira onda de ataques e provocações de outras entidades, principalmente da maçonaria, contra a Igreja Católica. Foi aí o ano da Revolução Russa. Mas, como em todos os momentos difíceis da história, vale lembrar que também era época de grandes esperanças. 3 pastorinhos em Portugal afirmavam ver e ouvir as mensagens de amor e esperança da Mãe de Deus. Muitos duvidaram ainda, mas as mensagens de Nossa Senhora de Fátima eram impressionantes, demais para terem sido inventadas por 3 inocentes crianças, que não sabiam o que pensava acontecendo no mundo. Então, assim, os ataques que a igreja sofria, a guerra, em que contrapartida a mensagem de esperança dada em Fátima, despertaram no jovem frade seminarista Maximiano a vontade de criar um exército para a Virgem Maria, uma milícia. Ele se reuniu com mais 6 colegas para discutir o que fazer. A reunião foi feita numa cela, diante de uma pequena imagem de Nossa Senhora, com 2 velas acesas ao seu lado. Ali o grupo de amigos decide pela fundação de um movimento que se chamaria a Milícia da Imaculada. Maximiano foi encarregado para redigir uma ata de reunião. Meus irmãos, finalmente Kolbe foi ordenado sacerdote em 28 de abril de 1918 em Roma. Seu nome agora era Maximiano Maria Kolbe, mas o chamavam sempre de Padre Kolbe. Neste mesmo ano, o Papa Bento XV aprova a Milícia da Imaculada. É o momento de levá-la ao mundo. Ele voltou à sua pátria, a Polônia, que se tornou um país livre após a guerra. Nesta época também, Padre Kolbe começa a sofrer um mal comum daquele tempo, a tuberculose. Tornou-se professor no seminário e mesmo entre as idas e vindas aos hospitais, conseguia espalhar a Milícia da Imaculada. Seja no seminário, seja no seu leito, no hospital, onde converteria judeus e protestantes. Cada vez que Padre Kolbe saía do hospital, uma nova ideia brotava em sua mente e no coração. A primeira dela foi a revista Cavaleiro da Imaculada. Os superiores lhe deram autorização para publicá-la, mas deixaram claro que os franciscanos não poderiam lhe auxiliar com um centavo sequer. E isso não era má vontade dos franciscanos, é que a congregação realmente não tinha um centavo para oferecer.
Então assim, meus queridos irmãos, é nessa certeza que o Cavaleiro da Imaculada, foi um sucesso retumbante e inesperado. Todo mundo queria ler nova revista mensal. Os donativos começaram a chegar e, através da revista, a milícia começou a ser difundida por toda a Polônia. Em pouco tempo, a revista chegou a uma tiragem inacreditável para a Polônia na época. 1 milhão de exemplares. Fundou depois uma revista para criança, uma só para sacerdote. Depois, um jornal diário que chegou a ter sua tiragem de 200 mil exemplares. Irmãos, então assim é nessa certeza que nós temos que nada menos que 1000 pessoas trabalhavam ali, todas elas consagradas na milícia da Imaculada. E tudo feito do modo mais eficaz, eficiente possível. Com todas as suas publicações e com a difusão da milícia da Imaculada, Frei Maximiano cumpria com seu lema de levar o mundo inteiro para Cristo através da Imaculada. Em 1931, o Papa Pio XI pediu aos franciscanos poloneses para ajudar a evangelização no Japão. Padre Kolbe, apesar do ocupadíssimo com as suas publicações, estavam entre os primeiros que se apresentaram para partir. Ele e mais 4 frades foram designados para trabalhar no apostolado no país do sol nascente. Eles se instalaram em Nagasaki, onde já havia uma comunidade católica, até uma diocese. Então assim, meus queridos irmãos, em 1936, Frei Maximiano ficou com a sua saúde muito debilitada. Mais uma vez, os médicos japoneses o aconselharam a voltar à sua terra, a Polônia, pois ele só tinha, no máximo, 3 meses de vida. Chegando na Polônia, ficou aos cuidados de sua mãe e em pouco tempo se restabeleceu. Sua previsão de vida não podia mais ser contada em meses, mas ainda teria anos pela frente. Então, em 1939, o líder político da Alemanha, Adolf Hitler, pregava que a ocupação da Polônia era de fundamental importância para a expansão da privilegiada raça gananciosa germânica. Ninguém deu muita importância a este homem que discursava frequentemente, mas em agosto deste ano, Hitler assinou um tratado com Stalin, em que eles invadiram a Polônia e dividiam entre os dois. Logo, a guerra chegou à cidade da Imaculada. Prédios foram bombardeados, religiosos foram presos. Hitler anunciou que a Polônia não jamais existia quanto nação. Foi transformada em hospital e o Frei Maximiano em enfermeiro, juntamente com os outros frades. Em 1941, Hitler declarou o povo polonês como um povo de escravos. A primeira diretriz para executar seu plano foi dinamizar a classe intelectual e as lideranças capazes de oferecer resistência. Logo, Maximiano Kolbe estava na mira. Em 17 de fevereiro, a Gestapo, a polícia nazista, leva Padre Kolbe para a prisão, uma espécie de triagem de onde saíam os prisioneiros para o campo de trabalho forçado. O Frei Maximiano, que sempre esteve acostumado à obediência, ficou serenamente preso, com seu hábito franciscano e seu grande rosário preso na cintura, o qual ele estava sempre rezando. Esse gesto, meus irmãos,
A oração do rosário deixou um dos guardas furioso. O oficial nazista segurou o crucifixo do rosário e perguntou enfurecido ao padre Kolbe se ele acreditava nisso. O futuro santo respondeu que sim. O guarda então lhe dá um tapa e repete a pergunta. E ele diz: sim, eu creio. Essa foi sempre a resposta inocente do Frei. Sempre. Então assim, em 1941, o padre Kolbe foi transferido para o campo de concentração, onde passou a ser chamado apenas em 1670, o número que tatuaram em seu braço esquerdo. Era um campo de horrores infernais, como o mundo ainda não tinha visto igual. 4 milhões de seres humanos inocentes foram assassinados ali. Os nazistas montaram este lugar uma eficiente máquina de morte, onde a massa de prisioneiros eram mortas, asfixiadas por gases letais. Os restos mortais daquela multidão de vítimas eram cremados em enormes fornos, tudo feito de maneira mais eficiente possível. Muitos católicos, inclusive sacerdotes, foram mortos ali. Não havendo julgamentos, os prisioneiros eram simplesmente mandados para lá para serem mortos sumamente. Então assim, meus queridos irmãos, no dia 20 de julho, um dos prisioneiros do bloco fugiu. E como era regra lá, se um fugisse, 10 morreriam. Daqui em diante segue o testemunho deixado pelo senhor Borgonhesi, colega de campo de padre Kolbe. Desde o dia 29 de julho até a noite do dia 30 ficaram no pátio de pé, sem comer, sem água, sem dormir. A noite foi muito fria e de dia fez calor. Os soldados colocaram comida na nossa frente e jogaram no chão. Alguns, mais fracos, não tendo mais forças, morreram ali mesmo. Eu e o padre Kolbe estávamos na mesma fila, A, 5A ou 6A. Fritz, o oficial alemão, andava entre as filas, e quando parava diante de um prisioneiro, significava que ele era o seu fim. Estava condenado. Ele estava recolhendo dessa forma os 10 prisioneiros que iriam morrer em represália pela fuga da véspera. Quando Fritz se aproximou de mim, minhas pernas tremiam e a visão sumiu. Meu único desejo era viver. Eu rezava continuamente: Deus, não deixa ele me escolher. Naquele momento, não podíamos ter nenhum tipo de reação. Não podíamos nem mesmo mudar a expressão do rosto, porque isso já seria suficiente para morrer. Então assim, meus queridos irmãos, os nazistas escolheram uma morte terrível para os 10 prisioneiros escolhidos para morrer. A fome. Eles seriam mortos pela fome. Os 10 foram despidos e foram fechados numa pequena cela totalmente escura de portão de um dos blocos. Na cela, Frei Maximiano liderou um grupo com oração e cânticos. Nas 2 semanas que se seguiram, os presos iam morrendo, um por um, sempre consolados pelo frade. Na 3ª semana, ainda havia 4 vivos, entre eles o frágil padre Kolbe. Os nazistas perderam a paciência e decidiram matar os sobreviventes com a injeção de ácido fênico. O padre Kolbe calmamente estendeu seu braço para o carrasco. Um prisioneiro que foi mandado ao pavilhão, onde estavam os agonizantes, viu os últimos momentos do Frei Maximiano. Encontrei o padre Maximiano Kolbe sentado no chão,
apoiado na parede, com os olhos abertos e a cabeça inclinada, e sua face era radiante serena. Assim, ele faleceu santamente no dia 14 de agosto de 1941, às 12h50, a vigília da festa da Assunção de Nossa Senhora. Finalmente, concretizou sua visão da Imaculada, vestiu a coroa do mártiro, oferecida pela Mãe de Deus, quando ele ainda era uma criança. Então, assim, meus queridos irmãos, no ano de 1992, o Papa João Paulo II canonizou solenemente no Vaticano, reconhecendo os milagres atribuídos à sua intercessão e proclamando o mártir da caridade. O homem salvo pelo Padre Kolbe estava presente na cerimônia. Na homilia da missa de canonização, o Papa assim se expressou: um grande amor por Cristo e um desejo de martírio acompanhavam-no no caminho da vocação franciscana e sacerdotal. Maximiano não morreu, ele deu sua vida pelo irmão. É por isso que a sua morte tornou-se sinal de vitória. Vitória sobre todos os sistemas, o sistema de desprezo e ódio do homem e daquilo que o homem há de divino. Vitória semelhante àquela que levou Jesus Cristo ao Calvário. Disse ainda com voz forte: olhai, olhai do que é capaz o homem que se dedica a Cristo por meio de Maria Imaculada. Então, assim, meus queridos irmãos, nós vimos um pouco da história desse grande santo da igreja, São Maximiano Kolbe. Rogai por nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, e que Ele nos mostre a sua face. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.